Então, pessoal, dando sequência ao nosso estudo sobre a propriedade dos gases, hoje a gente vai falar de outra propriedade. A gente vai falar da densidade de um gás. A densidade, se vocês bem lembram do ensino médio, é uma relação entre a massa da substância e o volume por ela ocupado. Logo, o que acontece? Como é que a gente consegue calcular a massa de uma substância? Então, eu calculo a massa molecular. Lembra quando a gente calculou a massa molecular do nitrogênio, do gás nitrogênio? A gente pegou a massa de um átomo de hidrogênio, né? Que são 14 unidades de massa atômica, multiplicamos por 2, por quê? Porque o gás nitrogênio é formado por N2, ou seja, 2 átomos, né? E aí chegamos na massa molecular, né, daquela substância que nada mais é do que 28 gramas. Como a gente está falando em número de mols, né? Então 28 gramas, senão seriam 28 unidades de massa atômica. Se eu multiplicar pelo número de mols, eu vou chegar na massa da substância. Por exemplo, se eu tiver 280 gramas de gás nitrogênio, quer dizer 280 gramas massa da substância. De gás nitrogênio quer dizer que eu tenho 10 mols. Por quê? Porque cada mol tem a massa molar de 28 vezes 10, 280. Então, a massa da substância é 280. Se eu pegar essa relação aqui, que a massa da substância é o número de mols vezes a massa molar, e substituir na fórmula da densidade, eu vou ter que a densidade é o número de mols vezes a massa molar, ou seja, a massa da substância, divididos pelo volume. Bom, quando eu estou me referindo a um gás, eu vou relacionar com a equação geral dos gases, que é PV-nRT. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o P para este lado e o N, o P não está multiplicando V, então passa para cá dividindo, né? O N não está multiplicando, passa para cá dividindo. Ou o inverso. O RT eu passo para cá dividindo e o P que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, aí eu tenho esta expressão aqui, que NV é igual a P sobre RT. O que eu fiz? Eu não fiz, só organizei essa estrutura aqui, né? Que para eu ter P sobre RT, eu passei o RT dividindo para cá. E o V que está multiplicando passa para cá dividindo, que está aqui. Bom, agora eu tenho uma relação de NV. Olha aqui que interessante, NV. O que ficou? A densidade e a massa. Então, a densidade, que está aqui, e a massa molar. Então, eu posso, pela equação geral dos gases, relacionar, né, a densidade com ela. O que essa expressão vai me dizer? Olha que interessante. Que a densidade de um gás ela está diretamente relacionada com a massa molar, com a pressão e com a temperatura. Então, olha só, com pressão e temperatura fixa, pressão e temperatura fixa. Esses dois são fixos, esse aqui é uma constante, então a densidade, né, ela vai aumentar com a massa molar. Então, tá aqui, quanto maior for a massa molar do gás, maior a densidade. Então, gases com maior massa molar, tá, tem a maior densidade. Olha só, lembra que eu falei para vocês que um mol de um determinado gás ocupa o mesmo volume em uma temperatura e pressão fixa do que qualquer outro gás? Então, o que vai variar? Se o volume é o mesmo, a densidade vai ser diferente, porque cada gás terá uma massa. E como é a relação da massa pelo volume, se o volume é fixo, quanto maior a massa, maior a densidade. Concordam? Então, isso faz sentido. Se eu fixar a pressão e a temperatura, conforme eu aumento a massa molar, eu aumento a densidade deste gás.
Outra questão, ó, quando a temperatura é constante, agora só a temperatura, a densidade de um gás aumenta com a pressão e ou adição de mais gás. Então, a densidade, se eu aumento a pressão, e aqui temperatura e RT são fixos, se eu aumento a pressão, eu aumento a densidade, né? Então, por quê? Porque se eu estou diminuindo, estou aumentando a pressão lá dentro, né? Como é que eu vou aumentar a pressão? Ó, como é que eu aumento a pressão sem aumentar a temperatura? Diminuindo o volume. Então, se eu estou aumentando a densidade de um gás, é porque eu consegui, né, aumentar a pressão. Ou eu adicionei mais gás, obviamente, que vai fazer o mesmo sentido que diminuir o volume. O aquecimento de um gás a pressão constante diminui a densidade. Então, a pressão agora é constante, eu estou falando de um gás, então a massa molar não vai se variar, porque eu estou falando do mesmo gás. Se eu aumento a temperatura, a densidade diminui. Por quê? Porque eles são propriedades inversas. Então, essa relação é muito interessante. Por quê? Se eu der para vocês a densidade de um gás, a pressão e a temperatura, mesmo que eu não saiba qual é o gás, é possível calcular a massa molar. Olha só, um composto orgânico volátil, geraniol, um componente do óleo de rosas, é usado na perfumaria. A densidade do vapor dele, ou seja, quando ele está na forma gasosa, a 260 graus Celsius é 103 torr. E a densidade é 0,480 gramas por litro. Qual a massa molar do geraniol? Então aqui eu peguei aquela relação que a gente chegou, que é a densidade que relaciona a massa molar, pressão, constante geral dos gases e temperatura. E ele quer saber a massa molar. O que eu vou fazer? Ó? RT está dividindo, então passo para o outro lado multiplicando. Então, ó, passou multiplicando a densidade. O P está multiplicando, eu passo para cá dividindo, então está aqui. Ó, o que eu fiz? Eu isolei a massa molar. Agora vamos ver. R eu tenho, está aqui, constante geral dos gases. Olha que interessante que eu peguei, como está em torr, tá? O que eu fiz? Eu já peguei aqui a constante geral dos gases em torr. O volume... A pressão está em torr, então eu pego a constante geral dos gases em torr. A temperatura sempre é em Kelvin, né? E a densidade é gramas por litro. Olha que interessante, o litro vai cortar com este litro aqui. O que vai me sobrar? A massa, porque é a massa molar que eu vou estar calculando. E como é massa molar, tem que ser gramas por mol. Então vamos lá. Vamos substituir os valores aqui. Então, massa molar é o que eu quero saber, né? Tá aqui, ó, massa molar. R, constante geral dos gases, tá aqui. Então, litro por torr, né? Litro vezes torr, divididos por Kelvin mol. Kelvin mol vem aqui para baixo, tá? E o litro torr fica em cima. Por quê? Por causa do expoente menos 1, que quer dizer que está dividindo. Vezes a temperatura. Temperatura 103... temperatura 533 Kelvin, né? Então, aqui, 533,15 Kelvin. Vezes a densidade, que ele foi dado, ó. 0,480 gramas divididos por litro. Então, aqui, ó, o litro está aqui embaixo e o grama está lá em cima. Divididos pela pressão. A pressão está aqui, 103 torr. Olha que interessante, eu vou cortar litro com litro, torr com torr, Kelvin com Kelvin, que sobrou gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Resolvendo esta multiplicação divididos por 103, eu vou chegar a 154,96 gramas por mol. Este é o valor da massa molar desse geraniol, que é um componente do óleo de rosas. Olha que interessante. Então, eu conhecendo a densidade de um gás, de uma determinada substância na sua fase gasosa, sua temperatura e pressão, eu consigo calcular a massa molecular. Então, as relações das propriedades físicas dessa substância
vai me dar características sobre a própria substância. Interessante. Então, vamos lá. O que acontece? Até então, a gente trabalhou com substâncias na sua forma pura, mas também podemos ter as substâncias misturadas. E muitos dos gases que encontramos na química e até mesmo na vida cotidiana são misturas. A atmosfera, por exemplo, é uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio, gás argônio, dióxido de carbono e muitos outros gases. Metano, derivado da decomposição anaeróbica, enfim, vários gases. Então, quando a gente respira, a gente não respira só oxigênio, a gente respira uma mistura, né? A gente só aproveita o gás oxigênio. Uma mistura de gases que não reagem entre si comportam-se como um gás simples. Então, o que acontece? Eu posso ter reações gasosas, mas não é o caso. A gente não está vendo reações, a gente está vendo misturas de gases que não vão reagir entre si. E eu vou considerar essa mistura como se fosse um gás simples, um gás como a gente vinha trabalhando até agora. Só que eu preciso ter em mente que é uma mistura. Quem estudou bastante isso foi John Dalton. Quando ele começou a desenvolver o seu modelo atômico, ele também estudou gases, né? Foi o primeiro a descrever o comportamento de uma mistura de gases. E como é que ele fez isso? Então vamos imaginar aqui um cilindro que tem um gás A e que neste cilindro, numa determinada temperatura, o volume é fixo porque é um cilindro, ele colocou o gás A e ele ocupou 0,6 atm. Ele esvaziou o cilindro e agora colocou um gás B, que ocupou 0,4 atm, no mesmo cilindro. Tá? Então, ou seja, este gás ocupa 0,6, este gás ocupou 0,4 no mesmo volume e temperatura. O que acontece se eu misturar os dois? Eu vou misturar os dois e eu vou ter uma pressão que será a soma das pressões de cada um deles. O que a gente chama é que a pressão total será a soma das pressões parciais. O que são pressões parciais? É a pressão derivada do primeiro gás mais a pressão derivada do segundo gás, como se eles fossem o mesmo gás, né? Então, isso é o que a gente chama de mistura de gases que vão compor a pressão total, a partir da soma das pressões parciais dos dois gases. Então, como é que eu vou representar isso? Então, a pressão total, que é o P, de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de PA, PB, PC e assim por diante, quantos gases forem que compõem aquela mistura. Bom, vamos fazer um exercício então. Uma amostra de oxigênio foi colocada sobre água em 24 graus Celsius e 745 torr e fica saturada do vapor de água. Nessa temperatura, a pressão de vapor da água é de 24,38 torr. Qual é a pressão parcial do oxigênio? Então, olha só, eu dei a pressão total. E a informação é que nesta temperatura, a pressão de vapor de água é 24,38 torr. Então, imagine dentro de um determinado cilindro, eu tenho água e eu botei gás oxigênio ali dentro desse cilindro. A água no estado líquido, nesta temperatura, como qualquer outra substância, né, ela vai ter uma pressão máxima de vapor. O que é essa pressão de vapor? É que algumas moléculas do estado líquido vão para o estado gasoso. E esse estado gasoso vai fazer uma pressão sobre o líquido que lhe deu origem. A gente vai trabalhar um pouco mais isso adiante, né? Esse conteúdo cai mais na geral 2. Mas nada mais é do que, quando é que uma substância, vamos fazer um parêntese, quando é que uma substância entra em ebulição? Eu coloco a água, né, para aquecer dentro da chaleira. Ela vai começar a evaporar, mesmo antes de entrar em ebulição. Ela vai evaporando. Quando que ela entra em ebulição? Quando a pressão deste vapor gerado por ela, tá,
se iguala à pressão atmosférica. Por isso que a gente diz que a água ferve a 100 graus Celsius, entra em ebulição a 100 graus Celsius, ao nível do mar, porque aqui a pressão atmosférica é de 1 atm. Lá no Everest será outra pressão. Então, ou seja, a água, conforme eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão máxima de vapor. Então, esta pressão é nesta temperatura aqui. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão, até que vai chegar que essa pressão vai se igualar à pressão atmosférica e aí a água entra em ebulição. Quando vai ser isso? Aos 100 graus Celsius, desde que a gente esteja ao nível do mar. Bom, voltando ao exercício. Então, a água tem a sua pressão máxima de vapor, né? Ou seja, o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gás dela, né? Gerando esta pressão nessa temperatura. E que, com a pressão do oxigênio, ambas chegam a 745. Então, aqui, ó, a pressão total é 745. A pressão causada pelo oxigênio eu não sei, mas eu sei a da água. Bom, o que eu vou fazer? Este aqui está somando, passa para o outro lado diminuindo, então eu vou ter que a pressão do oxigênio causada nesse cilindro é de 720. Claro que dos 745, boa parte é do gás oxigênio. Por quê? Porque a pressão de vapor da água nessa temperatura é muito pequena. Ela está longe do ponto de ebulição. Então, eu tanto consigo, a partir das pressões parciais, chegar na pressão total, quanto a partir da pressão total, chegar nas pressões parciais, como é o caso aqui. Eu tinha só a pressão parcial do vapor de água e a total, e eu consegui chegar na pressão do oxigênio. Uma outra forma que a gente tem como calcular a pressão parcial é a partir da fração molar. O que é a fração molar? Ela é a relação entre a quantidade de mols de um componente e a quantidade total de mols da mistura. Então, como vai ser isso? Por exemplo, se eu tenho uma mistura, né, de gases, né, eu vou ter uma determinada quantidade molar de cada um e eu somo essas quantidades todas, né? Isso será o total de mols da mistura. Está aqui. O que eu faço? Eu pego a quantidade de mols de cada um e divido pelo total. Isso eu vou ter a fração. O que vai me dizer a fração? Que é a contribuição em mols daquele determinado gás. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Calcule a fração molar e a pressão parcial de cada componente em uma mistura composta de 0,30 mols de A, 0,58 mols de B, 0,63 mols de C, que apresentam pressão total desse valor aqui. Bom, para não ficar muito longo, eu paro aqui essa videoaula e recomeço resolvendo este exercício para a gente poder fazer com bastante calma para vocês entenderem, tá bom? Então, até.